Irmãos, graças a Deus, grava esse vídeo aqui para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Esses vídeos, eles têm como objetivo glorificar a Deus, né? Glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses vídeos não são para ganhar dinheiro, nada disso, não tem interesse nenhum nessas coisas, até porque Jesus ele está voltando. Mas vamos para o que interessa, vamos meditar numa palavra aqui rapidamente. Gostaria, em nome de Jesus, que você prestasse bem atenção. A Bíblia diz em Isaías 53:4 que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De quem que a palavra está falando? De Jesus. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse castigo que Jesus ele sofreu era para a minha vida e para a sua vida, mas por causa dos nossos pecados, Deus pega agora um ser que é justo, né? Ele desce aqui nessa terra, o próprio Deus encarnado, né? Na pessoa do Filho, e agora ele é ferido totalmente, ou seja, o castigo que era para ser contra a minha vida, contra a sua vida, Jesus agora ele recebe toda a carga desse castigo. Para quê? Para nos justificar. Olha o que diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, no versículo 5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Porque nós estávamos, né? Todo aquele que está numa vida de pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, ele está doente espiritualmente, né? Então, esse Jesus que foi transpassado pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, né? Esse Jesus que morreu na cruz Calvário, ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia nos relata lá no livro de Atos o seguinte, Atos 1:11 diz assim, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunção, ou seja, foi levantado ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos ali estavam vendo Jesus ele subir ali, quando ele subiu, a ascensão de Jesus aos altos céus, como a Bíblia diz no versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, anjos, se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunção no céu, ele virá do modo como vocês estão vendo ele subir. Então, da mesma forma que Jesus ele subiu ao céu, Jesus também ele retornará, Jesus ele voltará. Muito importante esse recado, irmãos. Nós estamos vivendo tempos de guerra, tempos de epidemias, aliás, pandemias, tempos de confrontos, né? Guerras frias que nós estamos vendo aqui nesses últimos tempos. Guerra fria, sim, guerra fria. Se você parar para prestar atenção, você vai ver pestes, ou seja, pandemias, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Isso está acontecendo multiplicadamente. Está alarmante, na verdade, está alarmante isso, né? Guerras, confrontos, pestilência, prodígios no céu, sinais no céu. Você puxa aí no YouTube, prodígios, sinais no céu, o que está acontecendo no céu, tantos sinais, né? A mudança do clima, o clima mudando de uma forma drástica. Então, tudo isso são eventos que antecederiam a volta de Cristo, né? Mas alguém vira e diz assim, mas isso já se ouve falar há muito tempo que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Mas olha o que o apóstolo Pedro ele diz. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, né, de Pedro, capítulo 3, verso 3, olha o que ele diz, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, né, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então ele está falando que nos últimos dias virão escarnecedores, né, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, ou seja, os seus desejos desenfreados, né? Porque paixão é desejo desenfreado. Olha o que ele diz, e dizendo, essas pessoas, esses escarnecedores, vão dizer o seguinte, onde está a promessa da sua vinda? Né? Versículo 4, porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os escarnecedores, eles falam isso porque tudo permanece da mesma forma. Jesus, ele não volta desde que os nossos pais, nossos antepassados, ou seja, se foram, tudo continua da mesma forma. Mas olha o que Pedro diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa terra vai ser destruída com fogo, né? E aqueles que não se arrependerem, que não receberem a graça de Cristo, a Bíblia diz que estão reservados para o dia de juízo e destruição deles. Eles quem? Esses homens ímpios. Olha o que continua dizendo, ó. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o Senhor, ele não tarda a sua promessa, ele não retarda a sua promessa, porque para o Senhor não existe tempo. Esse tempo que nós vivemos aqui, 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 24 horas, isso não existe para Deus, porque Deus, ele é eterno. Para Deus não existe tempo. Aí Pedro diz assim no versículo 9, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor, ele está sendo longânimo, enquanto você é o modo de eu dizer, tá, irmãos? Enquanto muitas pessoas estão pensando o seguinte, está demorando muito, está demorando, isso não vai acontecer. Não é que está demorando, é porque Deus está sendo longânimo para com essa vida que ainda não recebeu Cristo no coração dela, como o único Senhor e Salvador da sua alma. Então, aquilo que o homem enxerga de uma maneira, Deus enxerga de outra. Aquilo que para o homem parece demorado, é Deus sendo longânimo para que o evangelho alcance ele, né? A misericórdia de Deus aí, irmão. E diz assim, ó, versículo 10, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, devieis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, para encerrar, a Bíblia continua dizendo no versículo 2, ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, não é brincadeira, Jesus, ele está voltando. Se arrependa enquanto é tempo, se arrependa, se volte para Deus, se volte de todo o coração para Deus. Essa terra vai passar, tudo vai passar. A nossa permanência aqui, ela é transitória. Um homem não consegue viver, a idade média do homem aqui na terra é 80 anos no máximo. Vale a pena perder uma vida eterna por causa dos prazeres desse mundo? Será que vale a pena perder a vida eterna por causa dos prazeres transitórios desse mundo? Eu acho que não. Tenho certeza que não. A Bíblia diz que nós somos como a erva, que o povo é como erva, né? Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, né? A Bíblia diz que nós somos como a neblina que se dissipa quando vem o sol. A neblina, aquela neblina de manhã, ela desaparece. Assim é a nossa passagem aqui na terra, assim é a nossa vida aqui na terra. Jesus, ele está chamando você ao arrependimento, como Pedro pregou lá em Atos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro pregou isso. Olha o que Pedro diz, ó, Atos 2:38, ó. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, ou seja, remoção dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo do Senhor. Então é necessário arrependimento, é necessário o retorno, reconhecermos que nós estamos no caminho errado e reconhecermos que o único caminho que leva à salvação é Jesus. Jesus, ele diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que há somente um nome no qual nós devamos ser salvos, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que há somente um Deus, há somente um batismo, há somente um Deus, né? Há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador para a nossa salvação. Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido essa palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus.